Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas e deixar aberto aí no capítulo 8, do versículo 22. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, e versículo 22. As leituras são extensas e então eu vou pedir para você deixar o seu aplicativo, o seu texto impresso aí nas mãos, porque a gente vai fazendo leitura conforme a gente for meditando nessas passagens, tá bom? Vamos orar? Orar por nós, para que Deus fale ao nosso coração. Lembre-se que a palavra de Deus, irmãos, ela é de Deus. Não é uma invenção dos homens. Deus usou os homens para escrever, mas Ele colocou essa revelação no coração dos homens. E sob a supervisão do Espírito Santo, eles escreveram a palavra de Deus. E ela dá conta do ser humano em qualquer época, em qualquer lugar. Ela dá conta de você. Ela dá conta de mim. Talvez você esteja aqui dizendo, ninguém dá conta da minha circunstância, pois a palavra de Deus dá. Abra-se para a palavra de Deus. Ela é poderosa e Deus, Ele sabe responder você e vai fazer a gente se calar diante dEle. Fazer a gente se calar e perder razão diante dEle para dizer, eu me rendo. Então que essa seja a nossa experiência nessa manhã. Deus fale conosco. Amém? Deus fala ao nosso coração. Tua voz é saúde para a nossa alma, para o nosso interior, para a nossa mente. Deus, nós precisamos te ouvir. São tantas vozes que a gente escuta ao longo da semana, ao longo dos dias. São tantas informações, tantas notícias, tanto conhecimento que a gente tem acesso. São tantos dados que a gente precisa lidar, Senhor, e que às vezes eles tomam, ó Deus, o governo, eles tomam, Senhor Deus, a liderança, tomam, ó Deus, a direção da nossa vida, Senhor Deus, das nossas emoções, da nossa vontade, das nossas escolhas. E a gente às vezes pode correr o risco de se esquecer da tua voz, da tua palavra. Deus, que nesta manhã sua palavra nos chame de volta para ti. E a gente não perca, Senhor Deus, a referência. O Senhor como nossa referência. O Senhor como critério. O Senhor, ó Deus, como matriz. O Senhor como ponto de partida e alvo, como a gente cantou. O começo e o fim. Ó Deus, ajusta o nosso olhar. Traz refrigério para a nossa alma. Traz sanidade para uma mente que está muito agitada, com tantas coisas e não sabe o que fazer. Traz direção para aquele que está perdido. Traz, Senhor Deus, graça para aquele, Senhor Deus, que perdeu a esperança, Senhor. Que a graça do Senhor que nos ensina a recomeçar, ela, ó Deus, seja derramada nos nossos corações. Como a gente cantou, essa graça que alcança o pecador. E que nos perdoa os pecados e nos liberta de nós mesmos e nos faz andar no caminho que é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Essa graça nos envolva neste momento, Senhor. Nós precisamos te ouvir. E nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor Deus, pedindo a bênção do Senhor sobre nós. Amém. Amém. Irmãos, a gente vive num mundo... Tudo bem? Pode ir? A gente vive num mundo que está debaixo do poder do pecado. A palavra de Deus diz isso para a gente. Que o mundo jaz no maligno. A gente vive num mundo que está debaixo do poder do pecado. E, infelizmente, nesse mundo que você vive, ele se opõe constantemente, diretamente a Jesus Cristo. E ao Evangelho, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Basta você
olhar a nossa volta, o mundo, a cultura, e você vai dizer, meu Deus, é uma cultura que não tem centro no Evangelho, não tem Jesus como fundamento, e você olhando também nessa perspectiva maior, e também para as suas lutas pessoais, seus entraves, você vai perceber, meu Deus, eu tenho que lidar com esse desafio de ser cristão num mundo que vive debaixo do poder do pecado. E nessa manhã, Deus quer desafiar a gente a olhar para Jesus Cristo, à luz dos textos que a gente vai ler, como aquele que mesmo que na época dele, quando ele esteve aqui, e até nos nossos dias, e até que ele volte, a gente que vive num mundo que está debaixo do poder do pecado, em que onde o príncipe das trevas, diz Paulo na carta aos Efésios, ele atua nos filhos da desobediência. É neste mundo que você vive. Mas qual é a segurança que você tem, que eu tenho, de que a gente vai viver neste mundo que está debaixo do poder do pecado, e a gente vai poder dizer, em todas essas coisas eu sou mais vencedor por causa de Jesus Cristo, como diz o livro de Romanos, capítulo 8. A gente vai pensar hoje à luz dessas obras que Jesus Cristo realizou. São 3, 4 obras, uma, duas, e a terceira são duas juntas, mas está ali no mesmo bloco, obras de poder de Jesus. Jesus Cristo, ele acalmou uma tempestade, ele expulsou o demônio de uma pessoa, e ele curou uma mulher e a filha de um chefe da sinagoga num mesmo evento. Então ele demonstra, a gente vai ver obras de poder de Jesus sobre a natureza, obras de Jesus sobre as trevas, eles mostrando o poder dele sobre as trevas, e Jesus Cristo mostrando o poder dele sobre o físico. Eram duas pessoas que tinham problemas de ordem física, natural, e Jesus Cristo agiu com poder nessas pessoas. Por que isso está registrado e o que Deus quer que eu e você tomemos para a nossa vida e para o nosso coração? A gente precisa se lembrar hoje que Jesus Cristo é rei. Que Jesus Cristo é rei. E o que ele quer que a gente encare a nossa vida nesta semana é dizendo, eu sirvo o Rei dos Reis. Se levantou contra você, vou usar a expressão do que a gente vai ler, uma onda num lago, não era mar, gente, uma onda num lago que foi impulsionada por um vento impetuoso, e aquela onda virou uma turbulência, e Jesus Cristo dormia. E os discípulos falaram, mestre, você não vai fazer, você está dormindo no meio de uma onda turbulenta. E aí a pergunta dele é, vocês não têm fé? E ele diz, dá ordem ao vento, e o vento para e a água se acalma. Depois se apresenta um demônio que já chega falando para ele, falando o nome dele, e ele expulsa aquele demônio, e aquela pessoa fica com a sua sanidade devolvida. E depois 2 pessoas enfermas, uma chega a morrer, e a outra que está ali à margem da sociedade por causa do seu problema, principalmente por estar num contexto judaico que a gente vai ver, Jesus Cristo, ele não apenas cura aquela mulher, mas ele inicia um relacionamento a partir da fé que aquela mulher tem. Todas essas coisas estão preservadas na palavra para você e para mim, para que a gente se lembre, Jesus é rei. Esse rei Jesus foi sombreado lá no Antigo Testamento com Davi. Davi foi o maior rei de Israel, mas ele não tinha poder de dizer, ô vento, cala-te. Mar, fica quieto. Ele não tem o poder de dizer, demônio, sai. E ele também não tem o poder de olhar para uma pessoa e dizer, levanta e anda. Ele não teve esse poder. Ele era só um dedinho apontando para o verdadeiro rei dos reis, que é Jesus Cristo. E hoje, o que Deus quer que a gente olhe nessas passagens, o que Deus quer que a gente veja nessas narrativas de milagres de Jesus, é que Ele é rei. E Ele é rei sobre você. Ele é rei sobre mim. Esse é um dos ofícios de Jesus. Jesus, no Antigo Testamento, a gente tem um sacerdote,
que fazia a mediação entre o povo e Deus. A gente tem um profeta que falava a mensagem de Deus para o povo, e a gente teve um rei instituído por Deus para governar o povo conforme a vontade de Deus. A gente vê, por exemplo, Davi como rei, a gente vê inúmeros sacerdotes, Arão, como a gente vira uma categoria de sacerdócio, e profeta, Isaías, Jeremias e tantos outros, mas nenhum deles se compara a Jesus, o nosso rei, o nosso sacerdote e o nosso profeta. E hoje, Jesus Cristo quer que a gente entenda o que significa dizer Jesus é rei sobre mim. Então, o nosso ponto de partida, antes da gente ler o texto, é que a gente entenda que Jesus Cristo, como rei, ele tem poder e ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Então, olha só. Jesus tem poder e autoridade para estabelecer o reinado dele onde ele quiser. Ele tem poder para governar, ele tem poder para, por governar, ele pode proteger, e por proteger, ele livra você, todo aquele que está sob o seu governo, ele livra dos inimigos internos e externos. Então é muito importante que hoje a gente saia daqui entendendo que esse ponto de partida, onde Cristo reina, ele exerce autoridade. E onde ele exerce autoridade, ele protege. E onde ele protege, ele governa e protege. Onde ele governa e protege, ele livra de todos os inimigos externos e os internos também. Jesus, em outras palavras, tem poder para exercer a autoridade sobre forças da natureza, ao ponto de dizer, vento, chega. Ao ponto de dizer, demônio, sai. E ao ponto de pegar uma enfermidade e dizer, ele traz vida. Então, seja o que assusta você hoje, sejam as forças da natureza. Talvez você esteja aqui hoje lidando com as forças da natureza na sua vida. E você diga, meu Deus, como que eu vou dominar ou reinar sobre as forças da natureza? Ninguém tem esse poder, né, gente? Ninguém tem esse poder da gente reinar sobre as forças da natureza. Basta fazer aniversário cada ano e você olhar as marcas do tempo. Fala, é força da natureza, a gente não tem poder sobre isso. E é bênção. Mas Jesus tem. Talvez você esteja aqui dizendo, meu Deus, eu estou lidando com forças hostis. Meu inimigo não é pessoa, carne e sangue. Eu estou lidando com enfrentamento, estou lidando com o inferno, literalmente. E você diga, eu não tenho poder para lidar com isso. Talvez você esteja aqui hoje dizendo, meu Deus, eu tenho problemas físicos. Eu estou lidando com males físicos e eu não tenho poder sobre a vida. É Deus que dá, é Deus que mantém e é Deus que tira a vida. Talvez você esteja aqui dizendo, Deus, eu não posso criar a vida. Eu lembro que quando eu não tinha o meu primeiro filho, eu ia apresentar as crianças e dizia, Deus que deu essa vida. Já disse isso para vocês. É Ele que dá. E é Ele que diz, olha, todos os dias o nosso fôlego de vida vem dEle. E a hora que Ele quiser, Ele diz, acabou, vem para mim. Meu irmão, Jesus reina. Ele domina sobre a natureza. Ele domina sobre as trevas. E Ele domina sobre o físico. Deus quer ajustar o nosso olhar para esse Rei dos Reis e esse Senhor dos Senhores. Para que eu e você, a gente possa olhar Jesus como nosso Rei. Então, Jesus Cristo, diferentemente de Davi, que veio governar politicamente, foi o maior rei de Israel, ele não só veio governar politicamente e ficou estabelecido lá em Jerusalém, não, muito pelo contrário. Jesus Cristo, ele não veio proclamar só o reino, mas ele veio inaugurar esse reino. Ele veio inaugurar esse reino e se ele chegou, o reinado dele está ali. Em outras palavras, talvez você pergunte assim, mas eu queria viver esse reinado. Esse Rei dos Reis poderoso que governa sobre a natureza, que governa sobre as trevas e que governa sobre a realidade física,
Eu quero, como é que eu faço? Qual é o lugar que adquire essa cidadania? O reino de Deus é onde o Filho de Deus está. Então, para você ser um cidadão desse reino, basta que o Filho esteja aí. É Ele que inaugura, é Ele que traz. Não adianta você estar aqui hoje dizendo assim, eu quero todos esses benefícios aí. Quero ver cura para cá, quero ver as trevas serem repreendidas, eu quero ver muitos sinais poderosos, então eu vou me juntar à galera do reino. Desculpa, você vai estar na galera, mas o reino não vai estar em você. Para que você seja um cidadão do reino, você precisa ter o rei na sua vida. O lugar onde Jesus Cristo reina é em nós. Ele veio, o nosso ponto de partida é, eu quero um rei na minha vida, eu quero este reinado de Jesus na minha vida, pois o reinado é o próprio Cristo em você. É a pessoa de Jesus na sua vida. Ele é a aurora, tudo bem com essa palavra? Ele é a aurora desse reino. É Ele. Então não adianta a gente estar aqui hoje dizendo, eu me juntei à galera do reino. Juntei a galera do reino e lá é repreensão das trevas e é cura para cá. E não estou zombando dessas coisas não, gente. É sinal para cá, mas e o rei dos reis na sua vida? Então, isso aí é um ponto que eu não estou muito trabalhado. Então, meu irmão, volte 10 casas. O começo é, o reino começa com o Filho em você. O Filho de Deus em mim. Nosso foco não pode estar nos benefícios que Ele nos traz. E Ele tem poder, mas por outro lado, Ele quer que a gente... Ou então os discípulos, que depois de ver Jesus Cristo dizer para o vento ficar quieto, eles poderem dizer, quem é este? É Deus. Vamos ler um pouquinho dessas passagens? Abre tua Bíblia, Lucas capítulo 8, do versículo 22. E eu vou falando os versículos e a gente vai salpicando, tá bom? Então, preste bastante atenção aí. Vamos ler o versículo 23. Lucas 8, 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo, Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? Então, versículo 26, agora o endemoniado, rumaram para a terra dos Gesarenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito tempo não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte, o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente, porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele, qual o seu nome? Ele respondeu, Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. E aí avança a história, e aí eu quero que você veja lá no versículo 38. O homem de quem tinham saído os demônios, lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo, volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Versículo 40. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa,
porque ele tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam, e certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus, tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, e não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Que histórias maravilhosas. A primeira delas, os discípulos estavam lá num lago chamado de Mar da Galileia. Ele é cercado por umas oscilações montanhosas, e por esses vales de montanhas entra um vento, que vento poderoso, que agita a água daquele lago ao ponto de os barcos quase virarem. Jesus Cristo dorme, e a pergunta dele para os discípulos, como eu falei, é: vocês não têm fé? Jesus Cristo estava preocupado com onde eu estou no coração de vocês. Se eu estou aqui governando e governo aí, fiquem tranquilos, nada vai acontecer com vocês. Depois a gente vê a cena do endemoniado. Era uma cidade não judaica. E aí, ele estava possuído por muitos demônios. Uma legião era entre 5.000 a 7.000 soldados. Era um termo da cidadania romana para nomear a guarda. 5 a 6.000 soldados. É uma hipérbole isso aqui. Lembra da hipérbole, aula de português? Hipérbole é exagero, eu estou morrendo de fome. Não está morrendo de fome, mas é mais ou menos isso. Mas o fato era muito ser dentro daquele homem. Podia não ser 5.000 ou 6.000, mas tinha muito ser. E ninguém conseguia segurá-lo. E ele andava na vergonha social. E aí ele se apresenta, quando ele vê Jesus Cristo, sobrenaturalmente ele entende que é Jesus, e ele já começa lá dizendo: ô Jesus, ele até cita um nome, o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Já disse isso aqui em outra passagem. Quando o demônio fala isso, é porque ele acredita que quando ele fala o nome do seu oponente, é porque ele conhece tanto que ele domina. E Jesus Cristo diz: quem domina aqui sou eu. E aí ele expulsa. E aquele homem pede para andar com Jesus. E Jesus Cristo fala o que aconteceu agora na tua vida. E depois a gente vê Jesus Cristo curar 2 pessoas, uma inclusive da morte. Aquela mulher, 12 anos, ela tinha uma menstruação constante, irmãos. A situação era essa. E numa sociedade judaica, uma mulher, nesse período, ela estava cerimonialmente impura. E quando uma pessoa está cerimonialmente impura, ela perde vida social. Ela tem que se ausentar. Então, para ela estar ali, no meio da multidão, e tocar em Jesus, era um problema. E mais, se uma pessoa, um judeu, toca em alguém que está num período de impureza, você se torna impuro também. E é muito ruim você admitir publicamente que você está impuro para ir para a sinagoga ou para o templo. E olha só a situação daquela mulher. Ela dá um jeito,
ela se insere ali na sociedade, ela toca na roupa de Jesus, e Jesus Cristo, no meio de tantos toques e apertos que ele recebe, por causa da multidão que o cercava, ele diz, alguém me tocou com fé, porque alguém quer a minha vida na vida dela. E aí ele diz, quem me tocou? E publicamente ele diz, alguém me tornou cerimonialmente impuro. Mas eu recebi a impureza dela e dei a minha pureza para ela. Que troca maravilhosa é essa? E ele faz questão de fazer isso publicamente. Publicamente. E ainda num caminho para ir curar a filha do Jairo. Mas porque ele foi atender a impura, demorou. E ela morreu. E aí a galera fala, agora não adianta mais, Jesus. Você foi atender a impura, e lá urgente, agora já era. Você não conseguiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e ainda trocou uma causa nobre, não estou dizendo que não era, mas não foi curar a filha do chefe da sinagoga, e foi se deter numa pecadora que está impura, e assumiu a impureza dela, agora você está cerimonialmente impuro. E Jesus Cristo diz, não, ela não vai, ela vai viver. Jesus é rei, irmãos. O reinado dele é em você. Ele curou, ele ressuscitou, ele libertou e ele mexeu nos elementos da natureza. Mas a marca que ele deixou foi em vidas. A marca que ele deixou foi no coração e na espiritualidade daquelas pessoas. Os discípulos saíram dali, quem é este? É Deus. Eles entenderam que é Deus. Aquele endemoniado saiu dali dizendo, eu quero andar com ele. Aquela mulher disse, ele inaugurou publicamente comigo um relacionamento. E deu um desafio para o chefe da sinagoga. E esse desafio é para você. Então o primeiro ponto é, o governo de Jesus é espiritual, é no coração e é na vida. Você demonstra que Jesus reina em você quando ele está aí. Não é se ele aparentemente parou de curar, ele não parou. Ou se aparentemente ele não responde suas orações, ou nenhum sinal urgente aconteceu na tua vida. Talvez você diga, meu Deus, Jesus não reina mais em mim, parece que as trevas estão governando, os males naturais, a turbulência das ondas vão me engolir, ou a opressão maligna, ou os diagnósticos do físico, as coisas naturais estão dominando a minha vida, e Jesus não faz ou não fala nada. Lembre-se, Jesus Cristo está em você, ele governa. O governo dele é espiritual. E quando ele nos guia, quando ele governa, ele guia você. Ele guia você, ele guia a minha vida no meio da turbulência do mar. Ele guia a minha vida como disse Paulo, no soco na cara que Satanás dá. Paulo fala, eu recebia bofetada das trevas na minha cara. Mas, se você está nessa, lembre-se disso. O que você faz? Você não tem o poder para dizer, vento, fica quieto. A não ser no nome de Jesus, a gente não tem poder para dizer, vai-te Satanás. A gente não tem poder nenhum. Mas uma coisa é certa, nessas horas, o que a gente deve priorizar? O Filho de Deus em nós. Busque Jesus, é Ele que governa, enche-se dele, deixa Ele ser forjado em você. Talvez você diga, mas isso aí não é mais urgente, o mais urgente é o mar se calar, o demônio sair, ou o diagnóstico se reverter, ou a vida brotar. Pois isso é problema dele, é Ele que diz, cala-te, aquieta-te, levanta-te. Se Ele não disse, você pode viver a dinâmica do reino de Deus como? Deixando o Filho de Deus nascer em você. O reino de Deus é Jesus em você, e quando ele cresce na nossa vida, Jesus Cristo nos guia, e quando Jesus Cristo guia a gente, Ele dá para você e para mim crescimento espiritual, santificação e manifesta a glória dEle. Irmãos, nesse primeiro pontinho aqui, eu queria chamar a nossa atenção. Exatamente para isso. Talvez você diga, mas eu quero, entre o urgente e o que é importante, Jesus Cristo vem a nós dizendo hoje,
Deixa as coisas urgentes da sua vida com aquele que é soberano e governa sobre todas as coisas. Cuide do importante, o que é importante. Deixa o Filho de Deus nascer em você. Deixa o Filho de Deus crescer em você. Quando é possível que você enfrente as turbulências das águas, do vento manipulando as águas, e aprenda no governo de Jesus a seguinte experiência: Deus me deu crescimento espiritual na agitação do mar. É possível que você, na agitação das águas, nas bofetadas das trevas, nos diagnósticos ruins que talvez te cerquem, você poder dizer: eu vivi situações de limite, mas Jesus Cristo me santificou, Jesus Cristo me deu crescimento espiritual e eu vi a glória de Deus brilhar na minha vida. Ele não, aquilo que a gente já cansou de ver, ele não livrou você de ver as águas agitadas, de ver o perigo das trevas, o assédio do mal. Ele não livrou você de nada disso, mas uma coisa ele fez, uma coisa ele garante: é possível que o Filho de Deus cresça em você. Você já teve essa experiência? Alguém podia abrir o microfone. Quem aqui, não vou fazer isso, mas quem aqui tem um testemunho para dizer: olha, passei pela prova, mas o maior legado foi ver o Filho de Deus reinar em mim. Foi o crescimento espiritual, ele me santificar e ele glorificar a obra dele no meu coração. As bênçãos vêm. Agora é triste, irmãos, quando a gente está aqui e esquece isso e diz: Jesus, e os resultados? O Senhor já fez lá, está na palavra. E a gente até tem as nossas fórmulas, né? O Deus da palavra nessas horas, não, o Deus da palavra é o mesmo. Se ele curou no passado, ele vai curar agora. Lógico que ele vai curar. Se ele levantou do leito de morte, lógico que ele pode fazer tudo isso. Mas se o seu foco está só nisso, irmãos, o reino de Deus, o seu coração está desgovernado, governado pela força das circunstâncias. Suas emoções não tem pastoreio nenhum nas suas emoções. Você não tem o alvo de ver o crescimento espiritual da sua própria vida e Jesus Cristo santificar e arrancar de você aquilo que você não consegue limpar em você mesmo. Todas essas personagens que foram alvos da bênção de Deus aqui, eles terminaram dizendo: uau, ele é Deus, eu quero caminhar com ele, ele começou um relacionamento comigo e ele me pôs em pé. O reino de Deus é Jesus em você. Isso é para que a gente pare hoje e a gente diga: Senhor, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas a segunda lição, e aí é um alerta. A primeira lição, irmãos, eu queria que você pensasse, que você se permitisse ser consolado pelo Espírito Santo. Se você está com medo das ondas, se você está com medo das trevas, já teve a experiência de falar: meu Deus, eu estou lidando com as trevas aqui. Se você está com medo, chore seus medos na presença de Deus, Ele está aqui. E Ele tem poder para dizer: cala, Ele tem domínio sobre a natureza, as trevas e o mundo físico. Mas há um perigo, irmãos. A segunda lição é o alerta da gente deixar de encarar esse ofício real de Jesus com seriedade. Esquecer que a gente está aqui, a gente tem um rei no nosso coração. Eu posso me esquecer disso, você pode se esquecer disso, então eu não estou julgando, estou prevenindo a gente de pecar. Que a gente olhe para todos esses sinais, essas obras de poder de Jesus, e a gente não se esqueça da realeza dele. Mas a realeza dele não são só nas circunstâncias, são em pessoas, em você, no seu coração e no meu. Ou você está aqui dizendo assim: eu gosto de Jesus, eu gosto das bênçãos dele, mas você não encarar que esse Jesus que você gosta, ele é rei sobre você. E o que significa isso? Não levar o reinado dele, esse ofício real, com seriedade. Quando a gente faz isso? Quando a gente separa: eu tenho fé, mas a minha vida é governada por mim. A gente separa fé de serviço. Serviço não atividades que a gente presta, mas senhorio. Não, eu sou senhor de mim mesmo.
eu gosto de Jesus, eu sei que Ele é o caminho, mas quem governa o meu coração sou eu. Não é não, meu irmão. Não pode ser. Não pode ser. Você tem um rei sobre você, que é aquele que diz para o vento, chega, fica quieto, mas também diz para o seu coração, obedeça. É essa prerrogativa que ele tem. Ele é a autoridade sobre a nossa vida. A palavra dele é, perdoa teu inimigo. A palavra dele é, vai a segunda milha. Ofereça a outra face. Adore a Deus sobre todas as coisas. Ame o teu próximo como você mesmo. Ame o Senhor sobre todas as coisas. Por quê? Ele é Senhor. Ele é o rei. Então, eu não vou separar internamente. Eu gosto, abracei a fé cristã, mas eu sirvo conforme a mim, eu vou servindo, vivendo a vida cristã conforme a mim mesmo, não é conforme você. Não dá para separar a fé e quem governa, não dá para separar fé e amor. Não, eu amo, eu sou de Jesus, mas eu não consigo amá-lo. Amá-lo melhor não é um alvo para mim. Não, meu irmão, se Ele é o rei sobre o teu coração, amá-lo melhor é um alvo espiritual para a nossa vida. Porque Ele é rei. E é por isso que a gente chora as nossas misérias dizendo, me ensina a te amar melhor. Alguém que é governado por Jesus chega para Ele e diz, meu amor não é perfeito. Sem medo. Mas confessa, meu amor não é fiel. Meu amor não vai até o fim. Meu amor por ti não é como o teu por mim. Mas eu quero que ele seja. E eu peço que o Senhor aperfeiçoe a obra do teu filho na minha vida. Meus irmãos, se você está aqui hoje se deparando com um amor infiel que você tem para Jesus, olha que consolo, Cristo reina sobre você. Quantas vezes a gente já chegou e negou Jesus e disse, Senhor, eu pisei na bola, eu pequei. E a vontade que dá é a gente dizer não para a gente mesmo. E aí vem aquele coração gracioso de Jesus dizendo, eu reino sobre você. Eu não reino só sobre as trevas. Eu não governo só sobre o mundo natural. Eu não tenho poder só para dizer, morto, levanta. Mas eu tenho poder para fazer um coração fiel ficar fiel. Como está o seu coração? Jesus é rei sobre ele. Jesus é rei sobre o meu coração. Jesus está aqui para dizer que Ele pode aperfeiçoar a obra dEle na sua vida e na minha vida e ensinar você a amá-lo melhor. Agora, isso deve ser um alvo para nós. Isso deve ser um objetivo. A autoridade de Jesus Cristo, ela não é revelada só quando ele expulsa um demônio, mas a autoridade de Jesus Cristo, ela é revelada quando homens e mulheres falíveis, frágeis, fracos, como eu e você, dobram os seus joelhos diante dele e o coração suplica, eu preciso de Jesus. É aí que a gente olha e diz, Jesus governa. Aquela mulher, ela tinha um problema social de estar 12 anos à margem da sociedade? Claro que sim, mas o que ela manifestou ali é fé. Fé, irmãos, na Bíblia não é pensamento positivo. Fé na Bíblia é conhecer Deus e se relacionar com Deus. O que ela queria? Relacionamento com Ele. E ela teve isso. Por isso hoje a gente não pode hoje, eu não sei se eu estou sendo claro, mas eu vou falar a mesma coisa de outro jeito. A gente precisa olhar o ofício real de Jesus da seguinte maneira, Jesus quer reinar em mim por meio de um relacionamento mais íntimo, mais profundo e aperfeiçoar, aguçar a nossa vida, o nosso coração para a vida dele, de maneira que ele seja achado em cada um de nós. E aí a gente vai dizer, meu Deus, ele ainda não repreendeu o vento. Ele ainda não disse, vai-te Satanás. E ele ainda não disse, levanta. Mas tudo bem. Ele sabe a hora certa e se é que ele vai fazer. Mas isso não significa que você não está aprovando o governo dele dentro do seu coração. Então Deus não perdeu a hora com você. Jesus não está atrasado. Jesus não esqueceu de nada na tua vida ou na minha vida. Está tudo certo.
Você pode chorar suas dores e misérias e dizer, estou com medo, estou com pavor, até quando eu vou ficar nessa situação? Pode falar, eu não sei se ele vai te responder, mas independentemente disso, ele vai dizer, o teu coração nessa situação de pavor, de assédio e de ausência de resultados, eu vou governar. Hoje, agora. Agora. Você quer isso? Você deseja isso? Será que eu desejo isso? A autoridade de Jesus se manifesta quando os joelhos se dobram e corações confessam: Cristo é o Senhor da minha vida. É isso que Ele quer da gente hoje. Homens que vivem em obediência a Ele. Ele é realmente a autoridade na igreja. Quando a igreja se comporta, vive como uma comunidade de pessoas que realmente obedecem à sua vontade. Irmãos, essa frase não é minha, é de um teólogo. Ele diz o seguinte: pertencer a Cristo significa que todas as partes da sua vida são dele. A vida pública e a vida particular. Jesus reina. Todas as partes da nossa vida pertencem a Ele. E aí eu queria terminar com essa pergunta para a gente orar. Como a autoridade que Jesus Cristo tem desafia você a confiar na providência divina? Talvez você diga, Cristiano, olha, o mar bravio não está na circunstância, está no meu coração. Meu coração é uma onda gigante. E eu perdi o controle dela. Talvez você olhe para os seus instintos e diga, eu percebo Satanás incitando a minha carne para pecado. E eu perdi o controle disso. Talvez você não veja o mal tão lá, mas você veja aqui. Você se cansando de você mesmo. E você talvez tenha medo. Mas olha como isso é gracioso. Você serve o Rei dos Reis, é aquele que diz, vento, cala-te. Demônio, sai. Diz para o morto, levanta. Ele está aqui, mas ele não quer só estar entre nós. Ele quer estar aí, no seu coração e no meu. Vamos orar. E será que dá para cantar Jesus te entronizamos, declaramos que és rei? Ai, o pessoal do louvor me perdoa. Vamos cantar essa música numa atitude de oração e dizer para Ele que a gente faz um trono de louvor e que Ele governe nos nossos corações. Sentados mesmos, numa atitude de oração. E aí a gente ora a esse Jesus que é Rei dos Reis. Você é mais antigo de igreja, você vai lembrar desse cântico. Cante para Jesus, que Ele é Rei. Se você não sabe, pense no que nós estamos cantando, medite na letra. Declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um
trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de ofertar, ó Deus, o nosso coração como trono para o reinado de Jesus, Senhor. Se tem outras coisas ocupando o lugar dele no nosso coração, se tem outros seres, ó Deus, ou falsos deuses que ocupam este lugar, nós, ó Deus, pedimos que o Senhor imploda tudo isso, e ó Deus, que o nosso coração esteja livre para o reinado de Jesus, Senhor. Meu Deus, nós queremos te servir, Senhor Deus, nós queremos ver a autoridade e o poder do Rei Jesus, ó Deus, essas obras de poder, Senhor, agindo em nós. Ó Deus, a gente sabe que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e teu Filho, Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus Trino, ó Deus, o Senhor tem poder, ó Deus, sobre todas as coisas que existem na terra, nos ares, Senhor Deus, e nós nos alegramos disso, nós te agradecemos pelo privilégio de saber disso biblicamente, como diz a tua palavra, mas é bom também saber que este Deus poderoso sobre a natureza, sobre as trevas, sobre o mundo físico, reina em nós, reina nos nossos corações. Ó Deus, que o Senhor console corações aqui que se sentem, ó Deus, à mercê das situações. Ó Deus, só o Senhor pode vir ao encontro dos meus irmãos, daquele que está aqui, Senhor Deus, dizendo, parece que Deus se esqueceu. Por favor, Senhor, que o ofício real de Jesus, dizer que Ele é Rei dos Reis, traga paz. Paz aos corações que dizem, parece que minha vida está desgovernada. Ó Deus, que aquele que está, Senhor Deus, aqui hoje, no calor da situação, dizendo, perdi o controle. Não há mais controle sobre nem sobre nós mesmos, ó Deus. Ó Deus, que saber que Jesus é Rei, Rei que governa, ó Deus, não nas instâncias sociais, mas reina sobre pessoas. Como o Senhor reinou naquela pessoa que estava, naquele homem que vivia endemoniado e agora estava livre para testemunhar, e ele foi, e ele começou não mais a anunciar o domínio das trevas, mas proclamar em toda aquela cidade a libertação que Jesus Cristo faz. Ó Deus, é este Jesus que nós queremos, é Ele que a Bíblia nos mostra, e é a Ele que nós servimos. Ó Deus, obrigado por servirmos, ó Deus, um Jesus maravilhoso, um Jesus que é profeta que fala a palavra de Deus, sacerdote que nos leva à presença de Deus, e sobretudo também, tanto quanto, Senhor Deus, aquele que governa sobre os nossos corações. Deus, que a gente prove nesta semana o governo de Jesus em nós, e a gente prove nestes dias, conforme a tua vontade, o governo soberano de Jesus na natureza, sobre as trevas, ó Deus, e sobre o mundo físico, Senhor.
Ó Deus, nós pedimos que o Senhor traga alegria nos nossos corações, de servirmos ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nós oramos como Ele nos ensinou, que venha o Teu reino e faça-se a Tua vontade, assim na terra, como ela é feita, aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Reina em nós, Deus. Reina em nós. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.